O que é, de fato, ser um líder? A principal função do líder é, primeiro, Você não acha que a maioria dos líderes incomodam com essa palavra? Sim. tem líder que gosta disso, que gosta de estar no comando. E não nada sai daqui sem a minha assinatura, o antigo bordão. E é uma grande besteira, né? Porque tá fazendo mal pra ele mesmo. Porque na realidade ele está acabando com o capital intelectual da companhia. Porque muito líder não sabe como dar feedback, às vezes chama a atenção de pessoas na presença de todo mundo e não sabe conversar com a pessoa e explicar pra ela como resolver. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa cultura do feedback, como tem que ser. Mas eu não vou conseguir fazer um trabalho diferente do que eu vou te falar, porque senão não vai servir para nada. Eu pegar os seus líderes e capacitar hoje é jogar dinheiro fora. Como criar uma equipe competitiva sem ser uma equipe que briga entre si? Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar e hoje o assunto é sobre liderança. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador Master. Você já sentiu que as decisões de sua associação são lentas e imprecisas? O Grupo Inova apresenta o Inova BI, a ferramenta que transforma dados em decisões estratégicas e assertivas. Com integração direta ao SGA e indicadores desenhados especialmente para as associações de proteção veicular, o Inova BI garante análise inteligente, privacidade e segurança dos dados. Gestão inteligente ao alcance de suas mãos. Por quê? Porque informação é poder. Então o que você está esperando para implantar agora o Inova BI em sua associação? Clique no card acima e garanta 40% de desconto. E aproveite, porque a promoção é por tempo limitado. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que entende tudo sobre liderança, ele é um líder nato, ele é formado em advocacia, mestre em direção de recursos humanos, ele é palestrante e fundador da Arrobis Consultoria e criador do TLI, Treinando Líderes Imbatíveis. Seja muito bem-vindo, Adilson Carlos Robes. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Prazer irmão. receber você aqui, cara. Prazer é todo meu. E hoje nós vamos falar sobre liderança, né, cara? É um assunto tão importante e eu queria já começar a você me falar aqui o que é, de fato, ser um líder. Ser um líder, para mim, e eu acredito que seja a definição mais inteligente, é daquele que se coloca para servir o outro. A liderança, ela está para não se servir, mas para servir o outro. Sim. O líder ele tem que estar pronto sempre a ter uma empatia, o processo de entender muitas vezes de que forma, como que ele pode melhorar aquele ambiente, aquelas pessoas que estão lidando com ele. O líder ele tem uma responsabilidade social, eu diria. Sim. O líder é um cara muito responsável pela vida de pessoas. E isso é um tema muito importante que as pessoas muitas vezes não compreendem. Sim. A gente tende a trazer o processo de liderança como um fardo, como um algo que nós temos que realizar, um direcionamento. Agora eu estou no comando. Como uma chefia, né? Eu sou um chefe, eu estou na responsabilidade. Não. Na verdade, você é mais um. Sim. Você não é. Você está. Sim. Como líder, como responsável, como gestor, e a partir daquele momento você precisa entender que aquelas peças precisam se movimentar naquele tabuleiro da melhor forma possível. E Sim. você é o cara que vai pensar aonde que você vai jogar e como que essas pessoas vão colaborar para que você traga o resultado almejado pela companhia, pelo seu negócio, não importa, por aquela função que você está exercendo o papel de líder naquele momento. Show, perfeito. E quais são as funções que você trabalha hoje para desenvolver uma equipe? É o seguinte, a primeira coisa que eu tento entender quando se trata de liderança Sim. é de inteligência emocional. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. A capacidade que você tem de lidar com as suas emoções, ela é essencial para um processo de gestão e de liderança. Sim. A capacidade que você tem de compreender a emoção do próximo é o complemento de tudo isso. Sim. Então, quando você trata pontos de liderança, quando você tenta identificar pontos de melhoria de uma liderança, a primeira coisa que eu tento identificar é de que forma que esse líder trata tanto as suas decisões ou a decisão do próximo em um momento de pressão.
em um momento que ele é questionado, não importa. Sim. De que forma que ele lida com isso? Porque isso fala muito sobre o seu tipo de liderança. Perfeito. E o líder, obviamente, ele é um cara que tem que ser flexível. Sim. Ele não é um cara que impõe um modelo, não é um cara que, não, eu disse tem que ser assim. Não, ele é um cara que decide muitas vezes. Sim. Ele é um cara que precisa dar sempre a última palavra, aquele negócio, né? Porque alguém precisa tomar uma decisão. Perfeito. E hierarquia cabe em qualquer lugar. Mas ele tem que entender que é através das pessoas. Sim. Então, a inteligência emocional, ela... Eu assisti, inclusive, um podcast sobre neurociência há alguns dias, e esse especialista ele falou dessa forma. Ele falou assim que, no entendimento dele, cientificamente falando, e ele trabalha muito com a medição do coeficiente de inteligência, sim, ele fala que, embora o coeficiente de inteligência, a inteligência, ela não esteja totalmente conectada, né, com o processo da inteligência emocional, ele tende a dizer que quem tem menos inteligência emocional é menos inteligente. Faz sentido. Ele falou, é uma análise. Ele falou assim, por quê? Porque a inteligência ela está na capacidade que você tem de resolver problemas. Exatamente. E a inteligência emocional, de certa forma, te ajuda a fazer isso. É isso mesmo. Mas, não que você tenha que resolver, mas muitas vezes você tem que direcionar da forma correta para que outra pessoa decida como no que seu você vai lugar. receber essa informação? Como que você recebe, de que forma que você trata. Sim. Né? Como que você vai lidar com tudo isso para que você atinja. O que mais importante nesse processo é o resultado almejado. Perfeito. Você tem uma meta, você tem um resultado a atingir, seja na sua organização, não importa. Como que você vai fazer isso chegar? Não importa se sou eu que vou fazer. Sim. Como que esse time vai trazer chegar ao resultado. E isso você precisa, obviamente, desse processo emocional. E é interessante quando você fala isso, porque eu vejo muitas as pessoas tendo que lidar com pressão. E o líder ele tem que lidar com a pressão do resultado que ele, que é o coordenador, e com a pressão dos colaboradores, né? Como balancear isso aí entre ele e o time. Vamos lá. Tem uma história que eu gosto muito que fala assim, tem uma frase, a pressa é inimiga da perfeição. Perfeito. Quem é perfeito? Deus. Então a pressa... É inimigo de Deus. Por que você, quando está no trânsito, está com pressa, você só faz? Sim. Porque você... É porque você não consegue enxergar, né? E aí porque você fica cego. Então você, quando está apressado, você não se programou, você se coloca numa situação de risco. Sim. Então você acaba levando essa situação para um caos. Então, em cima disso, você acaba correndo, passando semáforo, quase atropela uma pessoa, quase bate num carro, xinga um, xinga outro, até briga no trânsito. Ou seja, você traz esse mal-estar para a sua vida. Sim. Quando você está sob pressão, é a mesma coisa. Se você não está preparado, se você não entende que você vai passar por esses momentos e que nesse momento você vai ter que ter a tal da inteligência emocional para passar, você desperta esse caos no ambiente que você trabalha. Sim. E aí você vira um líder do caos. Aquele cara que está sempre trabalhando abafado, gritando com um, gritando com o outro. É trabalhando contra o tempo, né? Trabalhando contra o tempo, porque não tem uma programação, não tem um trabalho de entendimento. Eu costumo dizer que não tem estratégia. Sim. Porque quando você tem... São situações adversas o tempo todo. São situações adversas o tempo todo. E se você é um líder, ou uma líder, que entende que você está muito estafado, que você está cansado, que você está trabalhando muito Sim. Você está errando em algum lugar. E é você que está errando. Exatamente. Porque você não está fazendo uma análise do ambiente, do que está acontecendo, uma gestão dos seus problemas, para entender aonde está a causa raiz. Sim. O que acontece muitas vezes é isso. Você vai lidando com os famosos incidentes, com o que vai acontecendo no dia a dia. Por isso que quando a gente fala de níveis de maturidade, a gente fala do nível operacional, tático e estratégico. Okay. O que é o operacional? É aquele cara que resolve as coisas do dia a dia, rotineira, rápida. Isso aqui, dou resposta. Quando você trabalha no caos, você trabalha nesse nível. Sim. É porque o líder também não pode confundir o papel dele com o papel de fazer outras coisas que não é dele, né? Exatamente. Por quê? Porque ele... Aí ele estafa, não tem jeito. Ele estafa. Por quê? Mas é porque ele não desenhou. Ele não colocou no papel. Opa, vamos lá, vou desenhar uma estratégia. Qual que é o trabalho aqui? Qual o resultado esperado? Sim. Para onde eu quero ir? É o primeiro passo, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou. Eu estou ali, beleza. O que eu preciso fazer para chegar ali? Com quem eu posso contar? Sim. Delegar. Quem são as pessoas responsáveis por cada papel? Gestão, isso chama de gestão. Sim. Você faz um planejamento estratégico. Em quanto tempo eu vou definir isso?
Que também é importante, né? Definir o tempo. Definir o tempo, prazo. Para tudo você tem prazo. Sim. Por isso que a gente fala muito de indicadores hoje. Por que a gente fala de indicadores? Aí você fala de OKRs, você fala de KPI, sopinha de letrinha, né? Sim. De tudo. Por quê? Porque são importantes. Você precisa definir, eu preciso fazer isso aqui em tanto tempo, preciso fazer nisso em tanto tempo, eu preciso desse resultado. Você precisa ter métricas. Porque quem não mede, não gerencia. Sim, sim. Então, se você não criar esse processo de gestão, como que você sai do outro lado? O cara que trabalha no caos é o cara que não para fazer isso. O cara que não para criar estratégias e o líder, na realidade, ele tem que ser aquele cara que as tarefas imediatas ele delega. Perfeito. E ele começa a medir os indicadores. Opa, fui até aqui. E ele vai na área dos problemas. Opa, precisa de alguém aqui para ajudar a refletir nesse problema. É a hora que eu vou entrar. Sim. Então ele tem que estar disponível. Cara, você falou uma coisa absurda, que é essa questão de disponibilidade. Às vezes o líder, ele acha que ele tem que estar o tempo inteiro em formação, trabalhando, para mostrar que é liderança. O líder, ele precisa pensar, que é uma das coisas mais difíceis. As pessoas acham que pensar é fácil. Não, ele tem que pensar e raciocinar, achar uma resposta para o que as pessoas não têm de resposta. E ele precisa realmente estar calmo, porque senão ele não vai conseguir achar a resposta. Então uma das bases é essa calmaria, que às vezes a pessoa fala assim, não, cara, o cara tá calmo. Não, ele tá raciocinando, ele tá tentando achar uma solução para onde chegar, né? Cara, é muito engraçado você falar isso, porque existe aquele líder, que é o cara que, primeiro, que não se envolve na estratégia. Sim. E só cobra. O cara quer resultado. E é um dos líderes que é muito comum, né? É muito comum. Por quê? Porque, na realidade, isso é algo que eu falo muito, quando eu falo muito de formação de liderança, as pessoas ignoram essa questão. As pessoas, na realidade, ignoram todo e qualquer processo de desenvolvimento. Sim. De autodesenvolvimento. Acho que é uma besteira e tal, mas faz toda a diferença no negócio, né? As pessoas não... Por que a mentoria cresceu muito hoje no mercado? Por quê? Sim. Porque... Cara, existe uma forma mais fácil de você chegar no seu resultado, que é não só aprendendo com seus erros, mas principalmente aprendendo com o erro do outro. Exatamente. Então você encurta o seu processo. Já tá te dando direcionamento. O cara já passou por isso, as pessoas já passaram. O papel do líder, normalmente, dentro de uma organização, qualquer lugar, é esse. Mas só que tem muito cara que também cresceu dessa forma, por osmose. Sim. Cresceu porque deu um resultado pontual, porque era um bom técnico, porque a empresa também continuava naquele caos. E empresas desorganizadas que não têm estratégia, normalmente promovem líderes assim. Perfeito. Por quê? Porque é uma questão cultural. Sim. Então ele vai promover o cara que cobra mais, o cara que xinga mais, o cara que bate, que não quer, mas o resultado chega. Chega, mas não é algo estratégico, não é algo sólido. Sim. E o líder é aquele, justamente o contrário, não é aquele cara que está o tempo todo envolvido nos problemas ou só cobrando. É o meio termo. Perfeito. É o cara que é estratégico, ele já definiu com a sua equipe aonde que você quer que eles chegam. Ele já definiu, já fez um mapeamento das competências e habilidades do seu time. Ele sabe quem é bom nisso, quem é bom naquilo. Sim. Então ele vai delegar as atividades e vai identificar de quem eu posso cobrar o quê. Perfeito. E ele vai medir lá no final o resultado. Estando sempre disponível para quê? Para resolver um problema. Sim. Das minhas equipes, eu sempre tive muito disponível. As pessoas falam, mas seu telefone toca, seu WhatsApp, não sei o quê. Porque eu estou disponível. Eu sempre quis estar disponível para o meu time. Eles já sabem o que fazer. Eles já têm um direcionamento. Eles já estão alinhados. Já existe uma estratégia. Meu amigo, é executar. Eu estou com uma dificuldade. Vamos lá, vou te ajudar. É dessa forma, isso, aquilo. É o trabalho do coach, é o trabalho do mentor, é o trabalho do líder. Sim. Que é o cara que tem que trazer a clareza. Olha, para lá que nós temos que ir. É nessa escada que você vai subir. É dessa forma que nós vamos ir. Beleza, o cara deu o segundo passo, vai sozinho que você tem competência para isso. Vai. E delega. Por que delega? Porque é onde o cara vai ter autonomia. E todo profissional que ganha autonomia se empodera. Você falou muito bem essa questão de autonomia. Às vezes a liderança ela quer tomar tudo para si. E um bom líder faz outros líderes. Esse é o fator fundamental, né? É o principal fator. A principal função do líder é, primeiro, eu não contrato gente pior que eu. Sim. Eu só contrato gente melhor que eu. Perfeito. Eu só contrato gente boa. Minhas equipes, todas as minhas equipes que eu trabalhei até hoje, raras exceções de uma outra pessoa, como nós sempre falamos. Tem gente que não gosta ou que está no lugar errado. E aí a sua função como líder também é falar para o cara, poxa, tá tudo certo. Não vou impedir você de ser feliz em outro lugar. Porra, vai ser feliz, porque aqui não é o seu lugar. Agora, aquele time que está ali, normalmente são pessoas que me ensinam. Eu sempre aprendi mais do que ensinei nas minhas funções de líder. Show. Engraçado isso, né? Isso é muito interessante. Porque eu falo assim, e eu tenho a humildade de falar para as pessoas, eu não sei isso. Sim, e eu não tenho que saber. É uma bobagem, né? Porque muito líder fica assim, nossa, eu tenho que saber de tudo, e eu tenho essa visão também de, cara, que se eu não sei,
eu vou aprender. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Inclusive, eu não consigo saber de tudo. Porque se eu soubesse de tudo, poxa, cara, eu nem tava aqui no mundo, tava em outra dimensão. Mas não dá pra saber de tudo porque nós somos limitados. E esse reconhecimento é o fundamental, né? É uma besteira, cara. Eu tive chefes, É o ego, né? Eu tive um líder que ele falava assim, minha filha de 5 anos fazia isso. Ou seja, eram atitudes de forma de desmoralizar as pessoas. Uhum. Sabe? Eu vou parar o que eu estou fazendo aqui para ensinar vocês como é que vende, como é que faz. Como se tudo tivesse centrado na cabeça ou na inteligência. Isso demonstra, na realidade, uma fraqueza do líder. Sim. Na verdade, é uma fraqueza dele. É uma fraqueza dele. É uma forma que ele tem de se defender de pessoas que estão se desenvolvendo e estão dispondo, às vezes, melhores que ele. Talvez é o medo de ser substituído, né? Exato. Então, assim, eu tenho que ser o cara a ser venerado. Aqui sou eu. Esse é um grande problema. E aí eu me coloco numa posição que eu sou eu, macacão bicho. Faz o que eu mando, faz... E ponto. Mas aí ele que tá. Normalmente esses caras não são os líderes estratégicos. Não. Não são os caras que desenham estratégico. Sim. Não são os caras que têm visão de inovação. São os caras que estão lá para cobrar. E fazer barulho. Fazer barulho. E adoram um caos. Sim. Porque quando o negócio tá no caos, aí ele dá 2 gritos e a pessoa vem, bate na mesa porque eu vou mandar um embora, trabalha pela ameaça porque eu vou te mandar embora, Sim. as pessoas ficam... E o mundo corporativo está lotado de gente assim. Sim. Porque é muito pontual. Então você mede o resultado de 2, 3 meses. Aquele cara deu resultado. Pô, mas ele é um cara que não gosta de gente. Ele é um cara assim. Ele é um cara danoso para as pessoas. Ele é um cara tal. Ah, mas ele trouxe o resultado. Ah, mas... E aí as pessoas vão... E às vezes esse cara contamina toda a equipe e faz com que tudo. a equipe perca tudo. Isso é perceptível. Quando Sim. você olha para o mercado, você fala assim, a empresa pode até ter um resultado, mas você fala... Poxa, não é uma empresa, se você fazer uma pesquisa de clima Sim. séria, é uma empresa que não vai ter um negócio legal. Você vê uma NPS, normalmente não tem notas boas. Ah, tem melhoras, mas normalmente está ruim. A pior coisa é você pegar um líder, por exemplo, um CEO de uma empresa, e ele olha lá o NPS está baixa, e ele fala assim, ó, porque nós vamos resolver isso. Porque o ano que vem isso aqui tem que aumentar. Como se o problema fosse do outro. Exatamente. É uma cobrança, né? E a cobrança tem que ser dele. Exatamente. Porque o processo cultural não está permeando na companhia. Ele não está sendo o exemplo cultural que a empresa precisa entender. Perfeito. As pessoas repetem, na realidade. Tudo é repetição. Eu trabalho com a minha equipe e eu acho que é interessante quando a gente fala sobre liderança que todas as pessoas que entram na minha sala para falar de um problema, eu falo assim, ó, eu vou te responder. Mas me dá uma resposta, o que você faria? Eu faço com que os meus colaboradores comecem a raciocinar a questão que eles estão me trazendo. Porque às vezes eles mesmos conseguem resolver, mas eles não resolvem porque eles estão acostumados que sempre é o líder, sempre é o chefe ali que eu só vou entregar o problema e às vezes não se responsabilizam, tem medo da responsabilidade. Então acho que a liderança parte muito por esse ponto, né? De fazer com que o seu colaborador também pense na resposta. Aí sim você vira um time de sucesso. A questão do líder, do CEO, do cara que você fala muitas vezes que ele dá as ordens, que ele fala, que ele direciona e que é assim, é aí que está o X da questão. Porque como coach, e é uma profissão maravilhosa quando ela é bem executada, Sim. Qual que é a premissa do coach? É fazer as perguntas boas. Sim, fazer as perguntas corretas. Por quê? Você sabe? Porque na realidade, neurologicamente... Quem resolve não é ele, né? Quem resolve não é ele. E se a pessoa fala o que ela quer fazer, porque quando o coach fala de 0 a 10, quanto você está comprometido com esta atividade? Ela de começa que forma, a metrificar, né? De que forma que tarefa que você quer fazer para que a gente possa acompanhar a sua evolução? Ela vai falar. Sim. E se ela falar, ela tem 90% de probabilidade de fazer aquilo. Sim. Agora, se eu falar para ela o que ela tem que fazer, ela tem 90% de chance de não fazer aquilo. E dar errado e ainda te acusar. Exatamente. É essa a grande questão. Sim. Que quando se fala em líder coach, é exatamente isso. O líder é aquele cara que faz a melhor pergunta. Chefe, oi, estou com uma situação assim. Eu estou... Ok, mas quem é esse cliente? Qual que é o desejo desse cliente? Você não precisa ir direto no ponto. Sim. Através das perguntas, o líder tem que fazer com que o cara compreenda o quê? O storytelling. Perfeito. Do cliente, da situação. Ok. A partir do momento que ele começa a ver com mais clareza o que está acontecendo... Ele mesmo tem a resposta. Ele tem a resposta. Sim.
E quando você vai lá e fala assim, não, então vai lá e faz isso, aquilo, tudo. Ele se sente cada vez menos útil. Sim. E preguiçoso de pensar também. E ele faz uma vez, ele faz 2 vezes, ele faz 3 vezes. E você começa a criar um cara dependente de você na companhia. Sim. Tem líder que gosta disso. Que gosta de estar no comando. E não nada sai daqui sem a minha assinatura. O antigo Bourdain. E é uma grande besteira, né? Porque está fazendo mal para ele mesmo. Porque, na realidade, ele está acabando com o capital intelectual da companhia. Sim. É isso que as pessoas muitas vezes... trouxe o resultado durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Tá, mas tudo bem. E qual que é o legado? Qual que é a história em termos de resultado? Isso a longo prazo se sustenta? Sim, não tem como. De que forma que isso vai trazer um histórico para a companhia, para todos? Né? Ou seja, cadê o fruto? Né? Qual que é o seu legado? Que o líder vive de legado. Sim. Claro, o resultado faz parte do seu legado. Sim. Não adianta ele também ter uma história bonita, desenvolvimento de Não pessoas, você não ter resultado. Sim. Mas ele tem que culminar no resultado. Agora, existe uma forma mais saudável de fazer esse resultado. Perfeito. Principalmente quando você respeita pessoas. Show. Por falar de respeitar as pessoas, queria que você me explicasse um pouquinho sobre a questão dos feedbacks. Porque muito líder não sabe como dar feedback, às vezes chama a atenção de pessoas na presença de todo mundo e não sabe conversar com a pessoa e explicar para ela como resolver. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa cultura do feedback, como tem que ser. Cara, a cultura do feedback é algo, eu digo que é sensacional. Eu tenho um texto que eu escrevi há muitos anos que ele chama Os 3 As do Líder. Sim. E os 3 As do Líder eu falo o primeiro é o avaliar, o segundo é o acreditar e o terceiro é o amar. Os 3 As do Líder implica no seguinte, você precisa avaliar constantemente o seu colaborador, funcionário, parceiro de negócio, não importa. Aquele que está sob a sua liderança. Por que avaliar? Porque a pessoa precisa saber onde está. Eu preciso saber como é que eu estou me desenvolvendo, de que forma que eu estou crescendo, se eu preciso aprender, se eu preciso... O que está faltando na minha linha de execução para que eu possa ser... Isso é o feedback. Sim. O feedback é um processo de crescimento mútuo, onde você vai colaborar cada vez mais para que aquele colaborador, aquele profissional, ele esteja direcionado aos resultados que a sua companhia espera. Sim. Então... Você saiu do prumo, não está dando resultado, o seu indicador apresentou um desvio, seja de lead, seja de resposta, seja de satisfação do cliente, de qualquer indicador, analisa e traz o feedback. O que está acontecendo? Até muitas vezes para identificar algo que você não está conseguindo enxergar de estrutura, de processo. Sim. Que esse é um ganho que você tem. Quando você dá um feedback para o profissional, você consegue enxergar a dificuldade que ele está tendo em algum ponto. Não somente os pontos de melhoria comportamentais ou até funcionais dele. Não. Você faz uma análise de pode ser problema do próprio sistema. Holística, que ele fala... chefe, olha, eu estou fazendo um processo aqui de contato com o cliente, só que a resposta dele demora X dias ou tanto tempo para voltar para mim. Então, sistemicamente, tem algo que está tirando o timing de interesse do cliente. E a hora que chega para mim, já chega morno o processo. Então, assim, são possibilidades que você tem. Isso a gente identifica muito nas consultorias que a gente faz. Porque, às vezes, o cara fala assim, o problema é o colaborador, o problema é aquele cara, o problema... Então, a gente trata muito essa cultura do feedback, que é a forma que o profissional, que o líder tem, de estar muito próximo do que está acontecendo, além dos números. Sim, é cuidar direto do problema, né? Isso é muito importante. Essa é uma cultura que o líder deveria exercer e executar com maestria. Porque o processo de feedback é muito rico. Sim. Ele é muito importante para a companhia, para você como líder, e para o colaborador, para todos. Sim, é o que faz a companhia crescer. É o que mantém o processo. Porque quando você não dá feedback, as pessoas não sabem onde estão indo. Sim. Isso fomenta muito a famosa conversa de corredor. Porque as pessoas fomentam a própria ideia. Se eu não tenho para quem falar, eu falo para quem me ouve. Exatamente. Quem te ouve? O seu colega de trabalho. Que tem outras ideias. Que tem outras ideias. E juntamente, e existe um processo também que o cérebro é assim, né? Ele é acostumado a outras coisas, que a crítica é muito mais fácil que o processo do elogio. Então as pessoas tendem muitas vezes dentro de uma organização criar o barulho do corredor mesmo, a fofoca. A crítica, né? A crítica. Por quê? A crítica ela é saudável. É mais fácil. Porque se eu não ouço, se eu não tenho, se ninguém
que está no meu dia a dia, ele está me acompanhando, está me falando algo, eu construo o meu pensamento, e o meu pensamento está correto. E o meu pensamento sempre é o mais simples, né? É o mais simples. Nossa, ele não aplicou isso aqui. Cara, o cara não faz isso. É. Pois é, ele não sabe nem como é que funciona o sistema. E aí começam os processos de barulho de corredor, de conversa de corredor, que normalmente prejudicam muito o processo motivacional e resultado. Então, muitas vezes as empresas que me contratam e me pedem muitas vezes. Essa semana mesmo eu fiz um assessment de uma empresa de 100 e poucas pessoas, e preciso de um treinamento para minha liderança, para isso. Tá. Fiz todo um trabalho e entendi. Eu falei, olha, eu vou ter que fazer uma coisa muito boa para você aqui, até para uma questão de lógica, mas eu não vou conseguir fazer um trabalho diferente do que eu vou te falar, porque senão não vai servir para nada. Eu pegar os seus líderes e capacitar hoje é jogar dinheiro fora. Por quê? Porque você precisa de um processo cultural que você não tem na companhia. Então você precisa... O problema não é a liderança. O problema não é só a liderança. Tem outras coisas. Você precisa preparar essas pessoas para os novos líderes que vão vir, porque você vai formar novos líderes. Porque a partir do momento que eu trouxer o conhecimento para esses seus líderes, eles vão começar a agir diferente com as pessoas. As pessoas vão olhar assim para eles, da noite para o dia. E elas não podem olhar assim. Elas também têm que beber dessa água. Sim, tem que replicar. Que seja uma palestra, que seja um workshop, que seja um trabalho menor, mas nós vamos precisar envolver todos para que aí sim a gente estabeleça uma nova cultura organizacional, patrocinada por você, que é o CEO. Você é o cara que vai. Mas se não tiver esse trabalho de cima para baixo e a visão das pessoas para o que vai chegar, você vai causar um estranhamento. Porque eu posso te garantir que líderes seus vão trocar de roupa para vir trabalhar nessa nova roupagem cultural que nós vamos dar para eles. Já vai ter um impacto diferente. E como é que isso vai ser na hora que as pessoas chegarem e o cara vai dar um tapa nas costas dele, o cara vai continuar chamando ele de Zezinho, porque é uma questão cultural. Então é importante esse alinhamento todo. E o feedback não é nada mais, nada menos que um processo de alinhamento constante. Perfeito. Porque quando você fez esse alinhamento geral e existe uma cultura forte na companhia e todo mundo sabe quais são os objetivos, a sua missão, visão, todas essas questões que a gente trata lá, que normalmente fica impresso em algum lugar e que pouca gente lê. Sim, e que a maioria não dá importância. Não dá importância. Que é um dos pontos mais importantes de qualquer empresa. Mas é porque isso, na realidade, é porque implicitamente aquilo não é exercido. Sim. Porque o problema não são as pessoas não irem lá e não ler e fazer acontecer, é porque não se executa na prática. Perfeito. Então, assim, além de estar impresso, as pessoas precisam executar. E o feedback é justamente isso. É para colocar toda hora em exercício para as pessoas estarem lembrando, olha, é assim, ó. Não esqueça que aqui a gente gosta de trabalhar assim, não esqueça que a gente... Sim. Os próprios colaboradores já começam a moldar o ambiente, né? Isso aqui é uma empresa de pessoas. Que pessoas? Deixa eu entender. Deixa eu entender. Se faz 10 anos que eu estou aqui e você nunca teve uma conversa comigo. Você nunca me deu um feedback construtivo. Né? É só o famoso feedback que a gente fala né? No dia a dia. O que você... E aí? Então, assim, não adianta você ter discurso de uma empresa de inovação se você não investe na mão de obra. Então, assim, o discurso precisa estar coerente com as ações. Perfeito. Então... Volto aqui para fechar. O feedback, ele é o canal central de todas essas questões culturais que a gente trata. É onde o amor ágape nasce. Você demonstra naquele momento que... Lógico, com feedback real. Sim. Não é aquele que é só para elogiar, nem aquele que é só para punir. É o feedback, escuta ativa. Entendeu o que está acontecendo? Vou te dar o retorno. Vamos melhorar juntos. Eu estou aqui para isso. Essa é a minha função. Perfeito. Não sou eu que sou bom e você é mais ou menos. Sim, é todo um conjunto, né? Dentro dessa perspectiva, eu queria falar um pouquinho sobre liderança de vendas, que é a parte assim, crucial, né, de qualquer empresa, de qualquer segmento. E as vendas são muito importantes. Como criar uma equipe competitiva sem ser uma equipe que briga entre si? Porque, querendo ou não, né, existe essa competitividade. E se precisa ser competitivo? Eu diria que a competição ela é sempre saudável. Cara, perfeito. A competição ela é sempre saudável, ela precisa existir. Sim. As pessoas precisam entender que sem competição, precisam estar motivadas. Cara, qual que é o esporte mais popular que tem? É o futebol. Mas não gosto de futebol, gosto de basquete, mas é uma competição. Sempre tem competição. É jogo de carta, é uma competição. Não importa. A competição, ela estimula você a ser melhor. E você aprende com a derrota. Sim. Então, assim,
A filosofia esportiva ela é justamente isso. E a inteligência emocional também está aí. Sim. Em você saber absorver a derrota. Você saber... O vendedor é um cara que tem que, obviamente, ter um processo de desenvolvimento de inteligência emocional amplo. Absurdo. Desenvolvido, absurdo. Sim. Porque é o cara que ouve 10 nãos e um sim. Sim. Então ele tem que estar preparado para isso. E se ele não estiver aberto à competitividade, ele não sai de casa. Não sai. Porque Perfeito. ele vai ouvir o cara falar, eu tenho um produto mais barato, eu te dou um retorno amanhã e eu não te retorno. Ele vai achar que está empurrando o produto para a pessoa. E aí é a grande questão. Você precisa, da mesma forma que o líder precisa estar adaptado à sua equipe, o vendedor precisa estar adaptado ao seu público. Sim. Ninguém visita hoje um cliente sem saber quem é o cliente. Você, na 2 Googles, você sabe quem é o cara. Exatamente. E é uma vergonha você chegar numa empresa hoje sem saber quem é a empresa. Sim. E é, inclusive, parte do processo de venda hoje você chegar na empresa com o histórico do cara. Perfeito, até a credibilidade. Ele já olha para você diferente. É um processo de empatia, de Sim. conexão. Pessoas vendem hoje com quem se conectam. Concordo. Essa é a linha do marketing digital, inclusive. Sim. Com quem que você... Se eu colocar no meu Instagram lá, por exemplo, uma foto de um leão, ninguém para clicar e ninguém vai me adicionar. Sim. Isso é já estudo de neurociência. Agora, se eles verem um cara que passa uma imagem de credibilidade, fala de liderança, ele vai no mínimo olhar. Se ele conectar com o tema, ele me segue. O vendedor é a mesma coisa. Se ele não se conecta com o seu cliente, o cliente não compra dele. Perfeito. Ele compra mais caro, mas ele compra daquele cara que entendeu o problema dele. É porque nunca vai ser pelo preço, né? E sim pelo valor que entregou. Nunca vai ser pelo preço, vai ser pelo valor que entregou. Quem nunca comprou um produto mais caro só porque foi melhor atendido? Sim. Quem nunca comprou um carro? Quem nunca comprou... Ponto. Por quê? Porque o vendedor, efetivamente, é aquele cara que tem que entender que é um trabalho diferente dele. Então, eu vou usar a palavra diferenciação. Sim. Essa é a palavra do momento. Em que você é diferente? Porque senão, eu vou ver preço. Sim, não tem como. O vendedor que vende por preço, ele está caindo na malha. Eu vou lá, dou um Google, compro sozinho. E que todo mundo está procurando achar uma diferente, mas está sempre procurando o mesmo produto. E em que você é diferente? Sim. E muitas vezes você é diferente no atendimento. Muitas vezes você é diferente no carinho que você tem com o cliente. Na comunicação. Na atenção, no feedback, no acompanhamento, no histórico que você tem. Numa empresa que identifica que o seu cliente faz aniversário hoje, ela manda um cartão. Pô, mas recebi um cartão. Pô, hoje em dia faz uma mensagem no WhatsApp. Existem mecanismos hoje que te conectam com as pessoas. E as pessoas sentem segurança, muitas vezes, de estar com você. Agora, a questão da competitividade que você está falando, o que não tem competitividade hoje no mercado? Não tem como. A quantidade de concorrência hoje aumentou demais. E o que vai fazer você vender mais que o outro? Sim. A conexão, a diferenciação. Em que você é diferente? No atendimento? Na resposta? Na agilidade? No suporte? Na hora que o cara teve um problema, você foi lá e resolveu? Sim. Ou o cara ligou no suporte da sua empresa, passou para o fulano, 15 dias, então estamos vendo o seu problema, no gerúndio. Quem vai fazer vender? Sim. E você é dono do seu cliente do início ao fim. Show. Ah, não, é lá com a empresa, é com o departamento de suporte. Mas na hora de vender é comigo. Perfeito, é isso mesmo. Então a competitividade, ela vai sempre existir. Você tem que estar pronto com ela. Mas o que vai me fazer mais diferente? É aquela... Tem um videozinho que circulou muitos anos na internet que fala isso, né? 2 caras parados no meio da selva e o cara tinha um par de tênis. Não sei se já viu. Aí o leão aponta assim, o cara olha e o cara começa a correr e o cara vai lá e amarrando o tênis. E o cara, bicho, você acha que é isso que vai salvar? Você acha que é isso que vai fazer a gente correr mais? Ele falou, não, eu não preciso correr mais. Eu preciso correr mais que você. Essa é uma forma de competição que é o resultado. Né? Você precisa estar melhor preparado. A competitividade se combate como? Preparação, né? Com a preparação. Vendedor bom hoje é vendedor preparado. Sim. Vendedor, ele não pode parar. Vendedor que tem que ter comunicação, postura, presença, sabe, conhecer o produto dele, conhecer o cliente, ter um diferencial. De que forma?
quando você encerra ou que você inicia uma reunião, de que forma que eu vou iniciar essa reunião de forma surpreendente ou de que forma que eu vou fechar essa reunião com ele de forma surpreendente. Perfeito. E eu queria te perguntar sobre essa questão de liderança. Qual hoje é o maior problema da liderança hoje para você? Eu acredito que o líder mais peca quando ele não entende que ele está lá para servir. Seria a vaidade ali. O líder, quando ele não se coloca no papel de servir, de eterno aprendiz, Sim. que ele está lá também para aprender, né? Existe o Mário Sérgio Cortella, ele fala, né? Que você precisa perguntar o que você não sabe, Sim. ensinar o que você sabe, né? E executar o que você ensina. Ou seja, você precisa praticar aquilo que você está ensinando. Sim. Né? Você precisa ensinar o que você sabe. E o que você não sabe, você precisa perguntar o que você não sabe. Então, assim, são os três tripé para o sucesso. Então, muitas vezes, o problema da liderança é esse. É que ela não pergunta o que ela ignora. E mesmo que seja para um subordinado. Por conta dessa questão de... É o ego, né? Mesmo. É o ego. E muitas vezes também ela não pratica o que ela exige. Sim. E essa palavra servir, quando você fala servir, você não acha que a maioria dos líderes incomodam com essa palavra? Eu creio que muitos se incomodam. Na realidade, eu creio Porque que... é uma palavra de sabedoria. É uma palavra de grandeza para mim. E não uma palavra de depreciação. Perfeito. Quando a gente está falando de Jesus, Sim, que é o maior líder, de todos, Jesus veio para servir. Sim. O grande problema da maioria das pessoas é que elas não têm o que Jesus tinha. O que Jesus tinha de diferente que fez com que sua liderança fosse pautada no servir e pautada da maneira intencional que ele colocou? Jesus tinha algo chamado propósito. Sim. É a grande pergunta que eu faço para os líderes hoje. Qual o seu propósito? As pessoas, às vezes, caminham a vida toda e não sabem qual é o propósito delas. Perfeito. É a identidade, né? Ela não tem identidade, aí ela fica trabalhando, aí ela recebe uma oportunidade, ela não sabe o que está fazendo, ela está recebendo uma compensação por aquilo que é o trabalho dela, por aquilo que ela está fazendo, só que ela não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Ela tem um cargo de liderança que muitas vezes vai servir para ela formar, desenvolver pessoas, fazer com que pessoas cresçam, criem suas famílias, se desenvolvam, se tornem pessoas melhores, virem empreendedores. O líder, ele é um acelerador do desenvolvimento. Concordo. Se você é um profissional que é líder de profissionais que estão iniciando a carreira, você é responsável, muitas vezes, até pela saúde mental desses profissionais. Você pega profissionais hoje, vamos falar de profissionais que estão no atendimento hoje de call center, de suporte. São profissionais que têm no seu primeiro emprego. São profissionais, muitas vezes, que a inteligência emocional ela não é desenvolvida da melhor forma. Sim. E quem são os líderes que estão normalmente nesses times? São líderes que muitas vezes que não foram nem preparados para serem líderes desse time. Sim. Como é que eles vão dar suporte emocional para uma equipe que ele mesmo não consegue? Isso é algo que é terceirizado para a área de RH, e os RHs hoje não são áreas para justamente fazer esse trabalho de apoio, de suporte. Existem empresas até que se ocupam disso, mas na grande maioria das empresas, as áreas de recursos humanos viraram grandes departamentos pessoais, de recrutamento e seleção. Sim, não são áreas que fazem processo de manutenção e tudo mais. Existem áreas, inclusive, em empresas de diretores, de executivos de RH que não gostam de gente. Eu já ouvi isso, na cara. área assim, onde precisa gostar de gente. Gente que não gosta de gente, não gosta, não sabe o que é dar um feedback, não sabe o que é um desenvolvimento comportamental, não trabalha com isso dentro da sua companhia. Então é muito importante justamente você ter essa visão como um todo, das pessoas saberem que precisam desse desenvolvimento. Perfeito. Para a gente finalizar, Adilson, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua liderança e como alguém que queira desenvolver a liderança, o que ela precisa ali. O líder hoje ele precisa gostar de gente, ele precisa estudar. É crucial, né? Ele precisa se desenvolver constantemente. O líder que não estuda, ele não consegue evoluir. Não consegue evoluir. Por quê? Porque você precisa estar sempre na posição de dar um direcionamento. Sim. Ok? Você não é pai aos 7 anos de idade. Sim. Porque você não está preparado, nem fisicamente, nem biologicamente, nem de uma outra forma. Você precisa se preparar. E quando você é pai, você aprende de uma forma ou de outra.
Perfeito. Mas você fala, opa, preciso agora entender. Hoje em dia o YouTube está aí, eu vejo minha filha com o meu neto, então tudo que ela precisa saber, ela vai no YouTube. Ela vai no. Preciso ler como é que faz isso. Hoje tem a facilidade, porque meu leite né? empedrou. Porque essas coisas estão acontecendo. Então a pessoa se desenvolve, ela estuda para poder cuidar de alguém. Perfeito. E ela está cuidando do filho dela. O líder é a mesma coisa. Como é que você vai cuidar de um time? Se você Como não que você não participa? Você é um líder. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última palestra que você foi? Perfeito. Qual o último curso que você frequentou? Ah, mas eu me desenvolvo. Como que você desenvolve? Você pegou o quê? Você pegou um trecho de algo no YouTube? Você pegou aqueles vídeos do Instagram de 1 minuto e meio, um Reels? Isso não é se desenvolver. Sim, são muito pouco, muito raso, né? Então, hoje você precisa, principalmente neste momento que nós estamos, onde você tem o encontro de gerações. É um momento único que nós estamos vivendo. Sim. Hoje você traz a geração X, a geração Y, a geração Z, os millennials. Você tem que saber conversar com todos. Convivendo. Entendeu? Assim, então, pessoas que têm experiências de vida diferentes, momentos de vida diferentes, aprendizados diferentes. Eu comecei minha carreira, não sabia o que era Instagram. Não tinha Instagram. Sim. Era um e-mail, era MSN, era outra coisa. E eu tive que desenvolver. E eu trabalhei 25 anos, como você sabe, numa empresa de tecnologia, e eu sempre tive que lidar com jovens da área de tecnologia. Então, se eu não entendesse de gente, se eu não tivesse desenvolvido o meu conhecimento com gente, eu não teria sobrevivido 5 anos na empresa. E você falou um negócio importante, que é a questão do estudo. O estudo é importante, já sempre foi importante, e hoje mais ainda. Porque hoje o estudo está... o conteúdo está difundido, está rápido e está fácil de acesso. Antigamente, na realidade, o que acontece? Tudo acompanhou a velocidade das coisas. Né? Então, hoje, quando você fala da velocidade, o processo de inovação ele tem gerado um processo de aceleramento, né, de tudo que você vai fazer. Tudo tem que estar à mão, tudo tem que estar ontem, tem que estar ontem. O conhecimento aconteceu a mesma coisa. Por que a gente fala que o modelo de ensino no Brasil está ultrapassado? Porque enquanto a professora está virada na lousa, escrevendo uma frase, o cara já respondeu 10 WhatsApps, já fez 10 prints, já divulgou, já 10 minutos já rendeu 10 conversas. Sim. O cara já assimilou conteúdo 3 vezes mais daquilo que vai ser colocado no quadro ali. Sim. Então, a velocidade hoje da mudança exige que você também evolua no processo de conhecimento. Quem não conhece de inteligência artificial hoje está fadado ao fracasso daqui a 5 anos. Já está fora do mercado. Mas já está fora do mercado, mas está fadado ao fracasso, literalmente. Sim. Daqui a 5 anos. Empresas que entram no mercado hoje, se não tiver inteligência artificial, não vão sobreviver. Então, hoje o líder, o profissional, ele precisa estar antenado com a parte comportamental, conhecer de gente, conhecer de inteligência artificial, saber tratar dados. Sim. Diferente de informação, ter a informação, que é importante, mas tratar os dados. Ou seja, o profissional hoje ele precisa estar muito conectado. E antigamente, quando você ia se desenvolver, falo por mim, na época que eu fiz meu MBA, lá em 2008, coach, eu ia procurar formações, e era importante. Só que hoje, com o advindo do marketing digital, o conhecimento está à mão. Está muito rápido. Você tem profissionais. Eu, por exemplo, estou fazendo uma imersão em Belo Horizonte, dias 19 e 20 de outubro. 2 dias de imersão com vários profissionais trazendo conhecimento sobre liderança. É uma forma de você ficar imerso 2 dias e sair de lá com um conteúdo enorme. Com vários profissionais que vão despejar o conhecimento, que vão te fazer, no mínimo, refletir e falar assim, cara, sei para onde eu quero ir agora. Sim. Você navega na internet hoje, você está cheio de treinamentos online, à sua mão, que você pode fazer na hora que você está. Treinamentos hoje, inclusive, a internet, para você ver como é que são as coisas. Hoje tudo validado pelo MEC. Sim. Tem cursos que dão diploma já está diretamente com o MEC. Diretamente. Então, mas eu não tenho tempo. Não existe falta de tempo. Existem prioridades. Sim, exatamente. Aí eu não tenho dinheiro. Hoje cabe em todos os bolsos. E você acredita também que uma parte fundamental que antes não era tão exigida por causa dessa velocidade que a gente está é a questão emocional, porque traz muita ansiedade, né? Porque o líder hoje ele é muito exigido. Sim. Até mesmo porque tem muita gente já com estudo, já tem informações precisas. Então a inteligência emocional também é parte ali dessa busca pela liderança. É imprescindível. Hoje, na realidade, equilíbrio emocional te leva a qualquer lugar. Sim. Você imagina hoje a profissão de militar, segurança pública. Um profissional de segurança pública que não tem inteligência emocional,
vai fortalecer cada vez mais os indicadores de suicídio que existe hoje na corporação. Que são muitos. E é triste. Então, qual que é a saída? É efetivamente fazer um trabalho de inteligência emocional. A pessoa entender que o trabalho dela é importante, que a ação, que o resultado, que a responsabilidade precisa ser feito um trabalho de gestão pública, efetivamente, de gestão das emoções. E eu estou dando um exemplo que eu sei que todo mundo entende, que é duro, porque é um trabalho árduo. Sim. É uma profissão, mas qualquer uma. O vendedor precisa é um profissional que precisa demais de inteligência emocional, porque ele sai de casa tentando todos os meses que zerar o relógio dele e voltar a bater a meta dele. E aí ele começa a ver, não, mas... Aí ele começa o quê? Porque o cérebro é traiçoeiro. Então o cérebro começa a falar assim, não, mas é mês de junho, é porque as pessoas estão de férias e as desculpas começam. Só que a desculpa não resolve, não paga a sua conta. E aí você fica, pô, mas aí o resultado precisa. E você vive uma pressão. Sim. Então, sem estratégia, que nós falamos da preparação, sem estratégia, sem conhecer o mercado, sem ter esse lado emocional estabilizado para que você possa procurar os seus caminhos da melhor forma possível, você está fadado, não vou dizer ao fracasso, mas a sofrer bastante nos ambientes de trabalho que você passa hoje. Principalmente porque a velocidade das mudanças está muito rápida. Cada vez as coisas mudam muito mais rápido. E se você não tiver essa competência, essa habilidade desenvolvida, você acaba sucumbindo. Sim. Por isso que as pessoas, quando falam que o empreendedorismo, que o líder, que essas pessoas precisam estar evoluídas, né, com a inteligência emocional, é justamente por conta disso. Porque são profissionais que precisam estar lá para dirigir. Sim. Para motivar, para falar, para estar à frente, para dar exemplo do que faz, para ensinar o que sabe. Sim. Para ter a humildade de perguntar o que não sabe, mas de peito aberto, falar, cara, é isso que eu quero. Eu estou no comando da minha vida. Vamos lá, eu vou conseguir. Eu vou empreender. Empreender não é algo fácil, mas eu vou lá. Eu vou sair daqui hoje, eu vou bater minha meta. Eu vou chegar no meu cliente com qualquer sorriso. Você chega em Belo Horizonte ou em qualquer lugar do Brasil hoje, você entra em lojas que o vendedor está encostado na parede. O outro fala, e aí? O outro fala... Às vezes a pessoa pergunta, ela está olhando no celular e fala, não tem não, e já volta. E já volta. Então as pessoas perderam essa empatia. E muitas vezes, em que a inteligência emocional ela ajuda? Quando você entende o estado de ânimo da outra. Então vou dar um exemplo. Temos uma festa hoje em Belo Horizonte. Que eu vou com a minha esposa, está aqui, está lá. Então vão 3 mulheres numa loja comprar um sapato. Todas querem sapato para ir numa festa, correto? Sim. Correto. Só que uma quer um salto 15. A outra quer um salto, mas quer um sapato confortável. A outra, ela quer um sapato que seja flexível. Que ela não pode se dar o luxo de comprar um sapato que vai para aquele negócio. São 3 pessoas com a mesma necessidade, com 3 desejos diferentes. Perfeito. Se você, vendedor, não tem a capacidade, a competência de entender o que essa pessoa quer e qual é a necessidade dela... Dificilmente você vai vender. Dificilmente você vai vender. Verdade. Então, você é um vendedor ou você é um tirador de pedido? Sim. É a grande diferença. E isso faz diferença com o seu emocional. Sim, total. Porque o que te traz, na realidade, a satisfação na sua vida, no dia a dia? É a realização de tarefas, de atividades, de tudo, de metas. Então, quando você está em um ambiente de vendas e você consegue executar uma venda, mas não porque a pessoa chegou lá e falou o que queria, mas porque você argumentou com ela, entendeu qual era a necessidade dela e conseguiu efetivamente efetuar a venda, isso te traz o quê? Motivação. Motivação. Então, não foi o outro que te motivou. Sim, você se motivou mesmo. porque você realizou uma atividade. Fechou, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez de você ter vindo aqui para dar tantas informações aqui. E agora eu vou precisar que você olhe para a câmera aí e dê o seu Instagram, falar do seu curso aí, dá uma palhinha aí pro pessoal. Tá à disposição para você. Pois é, vou convidar o povo. Pode, fica até à vontade. Porque vai ser algo realmente... Eu tô acostumado, eu tô falando para o pessoal que está comprando, que está indo para o TLI. Nos dias 19 e 20 de outubro, eu lancei o TLI, que é o Treinando Líderes Imbatíveis. E é justamente isso. O que é um líder imbatível? O líder imbatível é um líder que conhece a sua missão. O cara define o seu propósito. O cara tem inteligência emocional. Sim. E lá, sem nenhuma venda, nós vamos abrir a caixa preta.
A ideia é essa. Eu sou um cara que tem 30 anos de mercado corporativo. Eu sei o caminho das pedras. O que me levou de um analista de suporte que ganhava R$ 1.300 a virar um executivo de uma multinacional. Show. Então, assim, eu tenho um histórico, mas não só isso. Eu tenho um grupo de profissionais que vão estar lá, trazendo conhecimento para que as pessoas saiam, depois dessa imersão de 2 dias, potencializados para tomar novos rumos na carreira dela. Perfeito. O TLI foi criado por 2 profissionais, por mim e pela Cristina Gutierrez. E a nossa intenção é justamente fazer um trabalho bastante diferente. Perfeito. A Hobbs Consultoria está aí para te ajudar no que for necessário. Show, deixa sua rede social aí pro pessoal te seguir. Então, me seguir no Instagram, é o Adilson Hobbs, _mentor, Adilson com N, Hobbs, ROBES, _mentor. Lá vocês vão ter todas as informações sobre o TLI e todo o nosso trabalho. Show de bola. Adilson, muito obrigado. Quero que você venha aqui novamente para a gente falar mais de liderança. E nós ficamos por aqui. Então, se você quiser 40% de desconto, é só clicar no card acima. Tamo junto, um abraço, fui!